Olá, tudo bem com você? Você é torcedor e torcedora de várias equipes, de inúmeras equipes do futebol da América do Sul, do Brasil. Você que gosta, curte muito a Libertadores de América. Este vídeo é para falar para vocês que é muito provável que em 2023 a Libertadores de América receba de volta as equipes mexicanas. É isso mesmo. O México deverá voltar à Libertadores. Se não acontecer em 2023, deverá acontecer em 2024, mas é provável que em 2023 o México já esteja de volta à Libertadores de América. As conversações são muito fortes. Reuniões aconteceram durante algum tempo, não chegaram a nada, mas agora parece que estão se entendendo. E tudo leva a crer que de fato isso vai acontecer. Recentemente, o Alejandro Domingues, presidente da Conmebol, deu uma declaração falando que não depende necessariamente da Conmebol, mas da CONCACAF, que a Conmebol está com as portas abertas às equipes mexicanas, que seriam muito bem-vindas as equipes mexicanas de volta. Ele deu a entender também que ele tem uma compreensão pela qual é tão difícil a negociação, até agora foi difícil a negociação, mas ele disse que a Libertadores está com as portas abertas para as equipes mexicanas. E aí a questão é as equipes mexicanas debaterem aí com a CONCACAF, enquanto a Conmebol também vai estabelecer esse diálogo com a CONCACAF. Então, duas frentes agora de diálogo serão estabelecidas para que a Libertadores receba de volta os mexicanos. Isso deverá sim acontecer, provavelmente a partir de 2023. Antigamente havia uma frente apenas de debates, uma mesa de debates que tinha, por um lado, a Conmebol e por outro lado tinha os representantes da CONCACAF. Agora são duas frentes, Então, além dos clubes que estão tentando negociar com a CONCACAF, tem também a Conmebol que busca estabelecer um consenso com a Confederação de Futebol da América Central para que as suas equipes, no caso as mexicanas, voltem a disputar a Libertadores. A Libertadores, evidentemente, que ganha muito relevo com a participação dos mexicanos, evidentemente. Cada vez mais a gente percebe que há um predomínio das equipes brasileiras sobre as demais equipes dos outros países sul-americanos. Os argentinos são os últimos que estão resistindo, de certa forma, apesar de que o Barcelona fez uma boa campanha na última temporada, mas podemos dizer claramente que os argentinos são os grandes disputantes desta competição, fora as equipes brasileiras. Eu tenho um entendimento de que esse predomínio não vai durar para sempre. Num certo momento isso será relativizado. Acredito que um investimento muito maior em gestão, que é o entendimento que alguns clubes da América do Sul já possuem, deverá fazer com que essas equipes se fortaleçam muito mais e possam ser mais competitivas em relação aos quadros brasileiros. Mas não é fácil, não é nada fácil, e hoje a gente pode dizer que Boca Juniors e River são as duas equipes que podem competir de igual para igual com as equipes brasileiras, com algumas equipes brasileiras, evidentemente. E sobretudo o River, que está se remontando. O River está fazendo tudo certo, o Boca ainda não está fazendo tudo certo. Mas nesse cenário, seria interessante sim que os mexicanos voltassem à Libertadores, porque para que ela ficasse mais competitiva, mais interessante, eu diria que isso também seria interessante até mesmo para o futebol aqui no Brasil, para os próprios disputantes brasileiros também seria interessante. A volta dos mexicanos também à Libertadores de América poderia fazer com que a competição distribuísse prêmios ainda maiores, e nesse sentido também seria interessante para as equipes brasileiras, porque a transmissão vai acontecer para o futebol, para o México adora a Libertadores, gosta muito da Libertadores, gosta muito das suas equipes nas competições internacionais. É muito normal que um jogo da CONCACAF envolvendo uma equipe mexicana contra qualquer equipe da América Central enfim, tenha um grande público assistindo, mesmo público de outras torcidas. Então, certamente, se os clubes mexicanos voltarem à Libertadores, vai aumentar a premiação, o que também pode ser favorável para as equipes brasileiras. Evidentemente que também vai ficar mais complicado, porque certamente que vão aparecer equipes muito fortes. Para vocês terem ideia, as equipes que se classificavam à Libertadores de América antigamente nem sempre eram as mais fortes da competição no México. Geralmente as primeiras iam para a Conca Champions e as que vinham depois eram aquelas que disputavam a Libertadores, com uma outra exceção, mas em geral era assim que funcionava. Em 2016 foi a última participação das equipes mexicanas. Durante todo o tempo eles tentaram negociar para deixar de ser convidado, ser uma espécie de membro permanente, ou ter status de membro permanente, porque o status de convidado não gerava para a equipe mexicana vencedora a condição de disputar o Mundial da FIFA,
por exemplo, né? Até porque a CONCACAF é que dava essa vaga. Se a CONCACAF dava uma vaga, não tinha por que uma equipe mexicana tal, também ter essa vaga, ao menos aos olhos dos dirigentes da Conmebol. Então eles podiam ganhar a Libertadores, que não iriam para Mundial. Então, em 3 oportunidades, eles foram à final, estiveram na final. Eles começaram em 1998 a participação. Em 1998 começaram mais ou menos leve, sem entender muito o que era o torneio, sem fazer muito esforço. Depois começaram a entrar para jogar para valer mesmo nesse torneio. A primeira equipe que chegou à final foi a equipe do Cruz Azul, que em 2001 perdeu para o Boca Juniors. A outra equipe que depois conseguiu chegar à final foi o Chivas Guadalajara, que em 2010 perdeu para o Inter. E em 2015 o Tigres perde para o River Plate, a Libertadores de América também. Estiveram também em algumas etapas de semifinal, né? O América, por exemplo, em 2000 esteve na semifinal. O América, inclusive, fez uma campanha interessante. O América, inclusive, tem muitas histórias interessantes de times mexicanos na Libertadores, né? Como, por exemplo, aquele 3-0 do América, né? Sobre o Flamengo no Maracanã, um jogo em que o Papai Joel já tinha praticamente decretado a vitória antecipada, já tinha pedido férias para alguns jogadores, estavam se divertindo com os mexicanos. Os mexicanos precisavam vencer de 3-0. O Salvador Cabanhas fez os 3 gols e eliminou o Flamengo no Maracanã, né? Então tem todos esses episódios e muitos outros interessantes que envolvem equipes mexicanas. Eles entram para valer, eles entram para disputar, para ganhar. Agora, disputavam uma competição como se fosse um amistoso, uma competição amistosa, que não dava nada para eles. Então, o que eles sempre desejaram foi que tivesse alguma coisa em troca também. E como não tiveram, em 2016 resolveram abandonar. Além disso, a CONCACAF pressionava com o calendário das suas competições para que os mexicanos não participassem, né? Então também não agradava a CONCACAF a participação dos mexicanos. Então a partir daí começou algum diálogo. No começo não, em 2017, 2018 não teve conversa, em 2019 começaram as conversações, mas não entraram num acordo até hoje, né? Porque o que querem os mexicanos? Eles querem, evidentemente, se ganhar o título, ir para o Mundial de Clubes, né? Então o que acontece? Há uma negociação aí entre CONCACAF neste momento e também a Conmebol para ver como é que faz com esse tipo de coisa aí, né? Se os mexicanos ganhariam o título, como é que ficaria, por exemplo? Se o mexicano... E também tem outra coisa, a equipe que disputar, ela também quer disputar a Libertadores, ela quer o privilégio de também ter condição de disputar a CONCACAF. Este é um ponto também interessante, o que mexeria também com o calendário da CONCACAF. A CONCACAF teria condição de fazer isso, porque o torneio dela é mais fácil de organizar do que a própria Libertadores de América, né? Então, a equipe, por exemplo, que ganhasse a CONCACAF e também ganhasse a Libertadores, ela geraria a segunda vaga para uma equipe da Sul-Americana, né? Se a equipe mexicana ganhasse a Libertadores e não ganhasse a CONCACHAMPIONS, ela iria para o Mundial. Então essas conversações estão acontecendo aí para ver se chegam a um acordo, né? Já está descartada a possibilidade de fusão de um torneio absurdo entre as duas confederações, mas existe sim, estão conversando, teve uma conversa muito forte recentemente, que abriu possibilidades, inclusive, para uma segunda mesa de debate, que é essa mesa de debate em que os clubes passam também a encontrar um entendimento junto à CONCACAF para que eles consigam participar da Libertadores de América. O status de convidado não era uma coisa, por exemplo, que facilitava a vida deles, né? A CONCACAF, como vocês sabem, classifica para o Mundial, e o Campeonato da Libertadores não se classificava para o Mundial caso ganhasse a Libertadores, né? Foi uma questão muito de circunstância que uma equipe mexicana não ganhou o título, porque nas 3 vezes que chegaram à final, jogaram muito. Inclusive o Cruz Azul contra o Boca foi a gente chama de garfado, né? É isso. Foi um negócio impressionante, alguma coisa que beirou o absurdo, como o Cruz Azul foi prejudicado contra o Boca Juniors na temporada de 2021. Poderia ter perfeitamente conquistado o título. Então, a possibilidade é certa. Eu conversei com um membro da Conmebol, que me garantiu que essas conversas estão muito avançadas também, e que, na opinião dele, provavelmente já em 2023 teremos equipes mexicanas disputando a Copa Libertadores. Tentei conversar também com o secretário da CONCACAF, mas ele não me atende mais. Ele acha, por exemplo, que os meus comentários quando eu estou viajando para esses lugares é muito depreciativo em relação ao futebol local. Eu acho, por exemplo, que a CONCACAF é uma entidade que ganha muito dinheiro, inclusive muito dinheiro, mas ela deveria, por exemplo, fomentar o desenvolvimento, ajudar um pouco mais o futebol em lugares como Honduras, El Salvador, né, e outros países ali da América do Sul, da América Central, e a CONCACAF não o faz. Então
Então, em virtude de algumas críticas, quando estive presente nesses países, inclusive quando fui entrevistado em TV e tal, eu sempre falei disso, e aí por causa disso o cara parece que não me atende mais, não quer mais saber de mim. Então, mas eu sei, por exemplo, esse representante da Conmebol garantiu para mim que a última conversa que tiveram avançou muito aí, e é muito provável que em 2023 a gente tenha clubes mexicanos voltando à Libertadores de América. Se não for em 2023, pode ser no 2024. Sobretudo porque agora a FIFA também pode abrir a possibilidade de ampliar ainda mais o seu torneio. E nesse sentido, mais vagas poderiam surgir para as equipes aqui das Américas. É isso, meus amigos. Obrigado pela gentileza de ficar comigo neste vídeo. Até o final.